Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Sou o Felipe, tenho 18 anos e o Senhor tem falado comigo basicamente nessa semana, hoje principalmente e nos últimos 3 anos da minha vida, sobre uma pergunta que eu tenho me feito todos os dias, em muitas situações que eu acredito que hoje em dia o mundo não vai para frente porque ele não sabe responder essa pergunta. Prazer ou propósito? Prazer de um lado, algo muito bom, algo que nos satisfaz momentaneamente, terrenamente, e propósito, algo que a gente muitas vezes não pode se ver com nossos olhos, mas é uma escolha diária, uma devoção diária sobre aquilo que vai ter um grande ganho no final. Eu faço parte da geração meditarista e eu faço parte daquele que tem tentado sacrificar a vida para o Senhor todo santo dia. Eu sou uma pessoa que me converti há pouco tempo, considero há pouco tempo, acho que 2, 3 anos, acho que não deu 3 anos ainda, e tenho tentado não viver uma vida qualquer para Jesus, mas a melhor. E Deus tem me constrangido sobre essa pergunta porque a gente não entende o quão sério e quão necessário é a gente separar aquilo que é gostoso daquilo que é pra gente fazer. Não porque eu sou bom ou porque eu sou melhor que alguém, é porque o Espírito Santo tem falado comigo sobre algo que tem mudado a minha vida, a escolha diária do propósito. O Senhor falou comigo lá no livro de Isaías 66, no versículo 2 e 3, onde ele fala: abençoarei os de coração humilde e oprimido, os que tremem diante a minha palavra. Quanto ao que escolherem seguir os próprios caminhos, que têm prazer em pecados detestáveis, não aceitarei suas ofertas. Quando oferecerem um boi, é tão inaceitável quanto o sacrifício humano. Quando queimam incenso, é como se tivessem abençoado um ídolo. E mediante essa palavra, o Senhor me fez lembrar de Caim, Caim e Abel, onde o Senhor reprovou a oferta de Caim. E o que vem me lembrar, foi assim: Senhor, por que o Senhor reprovou a oferta de Caim? Por que o Senhor tem falado isso comigo? Por que o Senhor fala de que o Senhor não aceita nenhum tipo de sacrifício daqueles que se escolhem viver para o Senhor mesmo? E o que o Senhor me falou é que o primeiro sacrifício que a gente deve fazer é a nossa vida. O primeiro sacrifício que a gente deve fazer é escolher viver uma vida de propósito. Primeiramente, eu gostaria de falar do prazer. O prazer pode ser aquilo que o seu pastor não falou para você que é pecado. O prazer pode ser aquilo que o seu pai e sua mãe não te ensinou que é pecado e que para você pensa que é tudo bem. Eu não tô falando que não seja tudo bem, eu não tô falando para você nunca ter prazer na sua vida. Mas eu estou falando que se muito das coisas que tem propósito, que Deus te chama para fazer, não tem prazer. E é muito difícil a gente entender que mesmo diante de tantas oportunidades, a gente tem que seguir pro caminho que Deus escolheu, mesmo sem a gente ver. Essa é a fé, né? Eu acredito que nós não somos muitas vezes movidos por fé por conta de coisas tão gostosas que nós sentimos. Se a gente se privasse mais dessas coisas, nossa vida teria muito mais propósito. E por que a gente deve ser o primeiro sacrifício? Porque se a gente seguir os nossos caminhos e se a gente fazer os prazeres dos pecados detestáveis ao Senhor, isso daqui, ele nos leva a um lugar onde a gente é o centro. E que propósito tem a criação ser o centro de tudo que o Criador criou? Que propósitos tem a gente ser mais importante do que o Criador? A gente, por acaso, a gente cria algo que é mais importante que a vida? Não, a gente nunca vai criar porque não foi a gente que deu a vida e a vida sempre vai ser mais importante que aquilo. Isso se chama propósito. Quando a gente entende que não tem como a gente viver uma vida de Deus, não tem como a gente viver uma vida onde a gente quer olhar e falar assim: eu me orgulho disso, o Senhor se orgulha de mim fazendo isso, a gente começa a sentir bem por conta do propósito, e o propósito fala pra você, irmão, o prazer do propósito, cara, que prazer que é quando você olha pra uma coisa e fala assim: isso tem propósito, isso vale a pena se fazer. Viver uma vida de propósito é viver uma vida que vale a pena ser vivida, e cara, isso não tem preço. Essa é só o preço disso, na verdade, é as escolhas que a gente faz no dia a dia, e quando a gente chega, a gente fala assim: Senhor, muito obrigado por ter nos direcionado a uma vida assim. E falando rapidamente, a gente não pode ser o centro, a gente não pode seguir nosso caminho porque a gente é falho. E muitas vezes o nosso caminho nos leva a coisas que são gostosas aos nossos olhos. Galera, eu não sei quantos anos vocês têm ou não, mas quem não acha gostoso sair numa sexta-feira à noite, fazer o que quiser, sem pensar no amanhã, pensar que hoje é o último dia da sua vida. Ninguém nunca falou que isso não é gostoso, e eu não falo que isso não é gostoso aqui. O primeiro passo pra gente ter uma vida de propósito, que eu escrevi aqui na verdade, e que o Senhor até mandou escrever no meu livro pra mim nunca mais esquecer, é que entender que o pecado é gostoso. Entender que o prazer é prazeroso. Se a gente não entender isso, a gente vai cair, a gente vai ter momentos de flashbacks em que a gente não vai conseguir se ficar em pé diante do pecado, porque é bom. Só que o propósito disso é entender que o pecado sempre vai ser bom, fumar sempre vai ser gostoso, beber sempre vai ser gostoso, porque a gente esquece daquilo que está acontecendo com nós. Só que esse prazer é um prazer sem propósito, é um prazer que leva à morte, é um prazer pecaminoso, detestável ao Senhor, onde a gente acaba com o nosso próprio corpo e tira aquilo que o Senhor quer tirar, a situação que o Senhor quer que a gente passe. Isso é falta de propósito. E muitas vezes, muitas pessoas têm se matado, têm tido ansiedade porque não sabem o propósito dela aqui nessa terra. E o Senhor tem ministrado no meu coração sobre o propósito. E eu acredito que muito daquilo que eu vou viver e vou fazer vai ser para mostrar para as pessoas sobre o propósito. É isso que eu tô falando para vocês, que eu tô entendendo, né? O segundo ponto é ver entender que faz mais sentido a gente sacrificar a nossa vida pro Senhor. Tem mais propósito do que a gente viver o pecado, a gente viver uma vida de prazer.
o sentido racional é muito mais fácil do que o viver o dia a dia. Porque essa pergunta que a gente faz, prazer ou propósito, é só uma resposta a partir da nossa atitude no dia a dia. A gente só tem uma vida de propósito quando a gente começa a entender que a nossa vida não é nossa, que a nossa vida é de um Criador, e que aquele Criador já colocou todas as coisas no lugar certo, e que isso é real. Não é nada fácil a gente ver e entender que a nossa vida é sacrificada por alguém que pode ser que você não veja no seu quarto agora, que você vai lá fora e você não consegue enxergá-lo. Eu sei que muitas das vezes você pensa que o momento de fumar, o momento de ter sexo antes do casamento é prazeroso e nada pode tirar deste lugar porque te sacia e é gostoso e que realmente é gostoso a nossa carne. Mas tem algo mais valioso, tem algo com mais propósito do que dar a vida para aquele que criou tudo. As pessoas só não servem mais a Deus, mais radicalmente, mais extremamente, mais verdadeiramente, porque elas não entendem quem Deus é. Cara, tem mais um propósito mais verdadeiro, mais real e mais poderoso do que entender que o sacrifício não é para qualquer um, mas é para o Deus que criou tudo e todos. Aquele Deus que, se você ajoelhar no seu quarto, ele está a uma oração de você. Mesmo sem entender o tamanho da grandeza de Deus, ele se revela a nós e ele age, ele faz, ele traz cura. Tem pessoas que você estende a mão e fala no nome poderoso de Jesus e a cura. É real, tem mais propósito do que isso. Tem mais algo que a gente deve buscar mais do que isso. Eu sei que é difícil, é o dia a dia que a gente escolhe o propósito de Deus, aquilo, a vontade de Deus sobre a nossa vida, mas tem algo mais poderoso que vale mais a pena do que isso. O terceiro ponto é: se sacrifique todo dia. Se sacrifique todo santo dia. Não há outra pessoa a quem você deve sacrificar senão Jesus, porque primeiro ele entregou seu Filho por sacrifício, por nós, por você, por mim. Não há outro a quem, não há outro merecedor, não há outro que tenha um propósito verdadeiro, senão aquele que entregou o Filho, o perfeito, o Cordeiro perfeito, sem máculas, para mim e para você. E se você hoje é um jovem que não entende isso porque você não consegue ver, se desvincule daquilo que você consegue ver, porque muito do propósito, tanto empresarial quanto do propósito de sonhos, você não vê isso, você precisa de fé. E é isso que eu falo. Hoje em dia eu tenho 18 anos, eu sou um garoto que tenho, cara, ralado muito para minhas coisas certas, eu sou empreendedor, eu venho de uma família muito batalhadora, e eu não consigo ver essas coisas. Não é palpável, não é tangível, mas eu creio no propósito de Deus, eu creio que eu acordar às 6 da manhã e dormir às 2 horas da manhã, ficar nessa rotina louca, tem um propósito. Eu acredito que eu parar tudo, muito importante que é para fazer, importante mesmo, o terreno é importante, para ter um momento com Deus, tem propósito. Viva uma vida de sacrifício a Deus, onde você tem um propósito em tudo que você faz. Na piada que você faz com seu amigo, não tem propósito? Pare, sacrifique. Deixe o prazer de lado enquanto você tem propósito. Um dia o Senhor vai voltar e um dia todos os joelhos se dobrarão. E o prazer que você escolheu viver vai acabar, vai acabar. Mas o propósito que Deus implantou no seu coração hoje, através desse vídeo, é o propósito que vai te levar à eternidade. É o propósito que vai levar você a conquistar as coisas que o Senhor já preparou para você. Esse é um vídeo bem complexo, é um vídeo que muitas pessoas, 99,99% das pessoas não vai mudar nada, porque essa é uma decisão diária de prazer ou propósito. Uma decisão que muitas vezes eu escolho o prazer, muitas das vezes eu escolho aquilo que eu acho que é propósito, mas na verdade era um prazer que eu auto me saboto. Você tem noção como é difícil? Mas o sentido é, não tem nada que valha mais a pena do que o propósito. Escolha o propósito todos os dias. E você, mesmo sem ver, você sentirá, cara, o propósito é uma coisa que, você vê aquilo lá. Mesmo sem ver, você vê aquilo lá, faz sentido fazer aquilo. Dar sua vida pra Jesus faz sentido, viver pra Ele faz sentido, fazer coisas que tem propósito faz sentido, cara. Vive uma vida que faz sentido. Hoje em dia a gente não sabe discernir nem fazer o óbvio. A gente não sabe discernir nem fazer o óbvio. O Senhor tem colocado uma indignação no meu coração de que, cara, quanto propósito tem aí fora para as pessoas fazerem, quanto chamado Deus tem chamado e quantas pessoas Deus tem chamado, quantos dons e talentos Deus tem dado para as pessoas não têm propósito naquilo que elas fazem. Gente, tudo foi feito para Deus, e para Deus será dado. Se Deus veio, se Deus deu, Deus vai tirar. Se Deus não tirar, Deus vai recolher. Se Deus, cara, é de Deus, Deus dá, Deus tira, Deus faz, Deus não faz, Ele é Deus. Viva uma vida de propósito. Eu declaro que o Senhor vai te dar uma vida onde vale a pena ser vivida, cheia de propósito, que você terá o discernimento, a coragem para escolher o propósito e não o prazer. Em nome de Jesus. Amém.